cresceu como renovo de planta ou como a raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria, ele mesmo as nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo uma vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, ó justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não seja envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Senhor Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos
porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende piedade, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam:
a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, mas não ficaram para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse O malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus.
mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nele culpa nenhuma, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe,
a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir um pouquinho sobre esse fato acontecido lá em Jerusalém há 2000 anos e que continua sendo atualizado em cada celebração da missa. É a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos no Evangelho o relato da paixão. É Jesus sofrendo por nós e morrendo por nossos pecados. Nós ouvíamos há pouco, na leitura do livro do profeta Isaías, palavras que se referiam ao servo de Javé. Ora, o servo de Javé, do qual Isaías fala, é o próprio Cristo. E está lá no capítulo 42 a 53, cerca de 5 relatos a respeito do servo de Javé. E aí, o relato da paixão que os evangelistas colocam para nós, eles realmente são como que algo que tinha sido já
antecipadamente escrito quando Isaías falou do servo de Javé. E agora, no Evangelho, nós vemos, de acordo com cada evangelista, cada um coloca um aspecto. Hoje que nós ouvimos é o Evangelho de João, que é diferente dos demais evangelistas. João procura colocar Jesus como o Senhor dos acontecimentos. É aquele que dá as cartas, aquele que coordena o que vai acontecer, é aquele que deixa acontecer. Então, se ele está sendo acusado, se ele está sendo condenado, se ele está sendo flagelado, se ele está sendo coroado de espinhos, é porque ele deixa que isso acontecer, porque isso está fazendo parte do plano de Deus para redimir a humanidade. Era preciso que ele sofresse. Então, ouvindo ali o que o servo de Javé coloca, vemos que de fato Jesus é aquele que deveria sofrer por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, sofrimentos e pecados. Ele foi punido, chagado, humilhado por causa dos nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Aí a gente pergunta, mas que pecado é esse de todos nós, que está em todos nós? É o pecado original. Nós já nascemos com esse pecado. Esse pecado é aquele pecado cometido lá no paraíso, onde o homem, ele disse não a Deus. No caso, lá era Adão e Eva. Se diz que eles são os primeiros humanos, e Deus os pôs à prova. E eles, levados pela tentação, eles escolheram não obedecer a Deus, desobedeceram comendo o fruto da árvore proibida. E com que objetivo? Satanás tinha dito para eles que se eles comessem daquela fruta, eles seriam igual a Deus. Então, com esse objetivo, o ser humano querendo ser igual a Deus, ou até, quem sabe, até querendo muitas vezes ser mais do que Deus, ele comete esse pecado de ruptura de amizade com Deus. A partir daquele instante, o ser humano ficou separado de Deus e levou as consequências dessa sua desobediência, que entre outras é a inteligência obscurecida, é a vontade enfraquecida, é também o sofrimento que ele tem neste vale de lágrimas, enquanto caminha aqui neste mundo, e por fim a morte dolorosa. Então isso tudo é consequência da desobediência de Adão. E Deus, vendo que o homem tinha ficado na desgraça, naquele mesmo instante resolveu colocar um plano de salvação, onde ele enviaria um novo Adão, que seria Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para sanar aquele prejuízo, aquela situação de separação. Jesus veio para tornar os homens de novo amigos de Deus. O homem sozinho não tinha como retornar a Deus. E era preciso que, já que o homem tinha caído numa situação difícil, de vale de lágrimas, de sofrimento, era preciso que pelo próprio sofrimento Deus resgatasse a humanidade. Então é isso que o profeta Isaías vai colocando quando fala do servo de Javé. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Por isso, ele terá uma descendência duradoura e alcançará luz e uma ciência perfeita. Descendência duradoura é essa de nós agora sermos filhos adotivos do Pai e vivemos na comunhão com Deus eternamente. Sendo contado como um malfeitor, na verdade ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Então, este foi o sacrifício de Jesus. E assim nós concluímos. O relato do servo de Javé não é uma apologia ao sofrimento, mas é uma epifania. Então, é para a gente perceber assim, que o que Jesus sofreu não é simplesmente um masoquismo da parte de Deus, não é simplesmente uma fraqueza de Deus. Deus vir aí e morrer por nós. Temos que olhar ao contrário. É uma manifestação do poder de Deus
Porque, como eu já falei outro dia, um dos atributos de Deus, que Deus é Deus justamente, é Ele ser misericordioso. E ser misericordioso significa que a pessoa, ela perdoa sem limite. Como dizia Jesus, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Então, se Deus é porque Ele perdoa. É porque Ele desconsidera a nossa pena, nosso pecado, Ele entende a nossa fraqueza e mais, Ele se faz solidário conosco vindo ao mundo. Então, essa solidariedade de Deus explica que grande amor Deus teve por nós a ponto de enviar o seu Filho ao mundo. Que grande amor é esse que a gente não tem como avaliar. Ele é infinito. Então, tanto é esse amor que nós dizemos, é um mistério da misericórdia divina. Deus tendo vindo aqui, se fazendo presente entre nós, para resgatar a humanidade do pecado. E aí a humanidade somos todos nós. Nós sabemos o que é dentro de nós o mau uso da liberdade, a fraqueza, muitas vezes o engano, o pecado que está em nós desde que nós nascemos. Então, o fato de nós sermos fracos e nós sofrermos explica a situação em que nós estamos. Ora, isso tem uma causa. A causa é lá no início. Agora, tem uma saída também. Tem um jeito de a gente saber o que fazer com o sofrimento, saber o que fazer com a morte. Então, Deus é capaz de usar do próprio pecado, da própria situação de pecado, para resgatar a humanidade e dar um novo sentido para a sua vida. Então, Deus usa do próprio sofrimento, que é fruto do pecado, para resgatar a humanidade. Então, nesse sentido, existe ali um grande mistério, que nós não compreendemos com nossas próprias palavras, mas é alguma coisa que explica que Deus é infinito no seu amor. Por isso, Ele enviou seu Filho. Então, podemos dizer assim, Deus se manifestando solidário com a nossa causa, Ele se fez humano, Ele sofre devido à nossa fraqueza, à nossa desobediência e pecado. E assim, nesse sentido, Ele sofre por todos nós. Então, Ele pode dizer assim, eu não estou apenas expiando, mas estou me solidarizando e santificando o sofrimento de cada ser humano que vive o drama da cruz. Eu carreguei a cruz, agora estou dando um sentido para o sofrimento e a morte de cada ser humano. Então, é nesse sentido que já, sabendo disso, nós não nos desesperamos, por pior que seja a situação de sofrimento e de morte que nós estejamos passando. Agora, nessa pandemia, a gente está precisando muito refletir sobre isso. Por que Deus permite a pandemia? Outras pandemias por aí ao longo da história. Por que Deus permite as guerras? Por que Deus permite o câncer e outras doenças incuráveis? Vejam, tudo isso tem um sentido de nos ajudar a sair da situação de pecado. O sofrimento, ele quando bem aceito, bem entendido, ele nos liberta do pecado. Ele nos purifica, ele nos transforma. E é nesse sentido que nós temos então como recuperar de novo a condição em que estávamos antes, a condição que foi perdida pelo pecado. Deus fez tudo isto porque nos ama e é misericordioso, até o extremo nos amou. Por isso Ele é solidário conosco, Ele sofre nos que sofrem, morre nos que morrem. Agora, se com Ele sofremos, como diz São Paulo, e com Ele morrermos, nós com Ele haveremos de ressuscitar. Deus só quer a nossa conversão e só quer que nós nos aproximemos de Jesus. Na segunda leitura diz assim, nos aproximemos do trono da graça. Por quê? Porque agora nós temos um sumo sacerdote eminente. E nessa colocação do autor do livro dos Hebreus, ele diz assim, agora este sumo sacerdote é que vai ser a própria vítima de resgate da humanidade. E aí ele vai colocando direitinho quem é Jesus e o que Jesus veio fazer por nós. Então ele agora, pela obediência, ou melhor, pelo sofrimento, ele aprendeu a obedecer, diz aí. Mas Deus ouviu a sua súplica enquanto ele estava sofrendo. E agora deu para ele uma vida eterna. Ou seja, Deus ouviu a sua súplica enquanto ele sofria e o livrou da morte. Que morte é essa? Não foi a morte corporal, mas a morte eterna. E mais, deu a ele agora a capacidade de ele ser
aquele que é o que vai nos julgar, ou seja, é Ele o parâmetro, é Ele o modelo que nós temos que seguir. Se nós seguirmos Jesus como parâmetro e como modelo, nós também seremos salvos. Então, Deus o fez agora, aquele que é para nós o caminho. Se nós seguirmos Jesus, teremos a salvação. Então vejam, quem é Deus nessa história toda de Jesus se oferecer por nós? É aquele que nunca nos abandona. E sobretudo em momentos dos momentos mais difíceis da nossa vida, mais Deus está ao nosso lado. Deus é solidário. E agora nessa pandemia, nós temos aí até uma Semana Santa, que a gente pode dizer uma Semana Santa branca, sem procissões, sem grandes momentos celebrativos. Nós ficamos nos perguntando, o que é essa Semana Santa? Essa Semana Santa está sendo diferente, no sentido de que agora nós temos como refletir bem sobre esse grande fato acontecido lá em Jerusalém. Não é uma Semana Santa que também as pessoas poderiam usar assim como feriado para se divertir. Nós nem podemos nos divertir como gostaríamos, quem sabe, como achamos que talvez tivéssemos direito. Portanto, é uma Semana Santa para a gente refletir no silêncio daquilo que está acontecendo, que Deus está presente entre nós, Deus está sofrendo nas famílias que estão sofrendo com essa pandemia, está sofrendo em cada um que está entubado, cada um que está ali. Deus está morrendo naqueles que estão morrendo, mas está solidário conosco e dizendo, eu estou com você e agora você pode mais do que sempre estar comigo também, para poder usufruir dos méritos da paixão do meu filho, que morreu na cruz, lá em Jerusalém, há 2000 anos, mas isso aconteceu de uma vez por todas, para todos os homens de todos os tempos, e também para você, que está vivendo hoje aqui em Formiga. É momento para interceder a coragem de não sucumbir diante do cálice do sofrimento, que diariamente é apresentado a incontáveis irmãos e irmãs de todas as idades. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis,
Oremos pelo nosso bispo, Dom José Aristeu, e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério, e por todo o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade
e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia da Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo, pendente na cruz, é a imagem viva do servo de Javé, do servo que sofre silenciosamente e com o coração fortalecido por Deus. Ação do mundo, vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E agora, queridos irmãos e irmãs, nós vamos nos preparar para receber a comunhão. Hoje, sexta-feira santa, não se celebra a Eucaristia. Se faz apenas o relato da paixão, se faz a oração universal, depois seria a adoração da cruz, e agora então a comunhão. Depois se encerra da mesma forma que começamos, em silêncio. Por isso, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora aguardamos Jesus seja trazido aqui para nós, pelos ministros. Vamos fazer um momento de silêncio, um silêncio para agradecer. Jesus, vós que, sendo Deus, assumistes a nossa humanidade e viestes para viver entre nós e depois morrer na cruz, olhai por todos nós. Sabemos, Senhor, que sois solidário com a causa humana, mas ajudai-nos, sobretudo nesses momentos difíceis em que estamos passando, que precisamos da vossa presença, da vossa força. E essa presença vem pela Eucaristia, vem também pela vossa palavra, vem pela também solidariedade entre nós como irmãos, que nós sejamos fraternos e possamos viver sempre unidos, sendo irmãos, formando uma grande fraternidade, todos filhos do mesmo Pai, ao redor de Jesus, na Eucaristia. E é por isso que estamos aqui, Senhor, neste momento também, colocando a Eucaristia no centro de nossa vida. Está sendo colocado aqui sobre o altar, este que é aquele que nós dizemos, o Cordeiro do mundo, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Aqueles que estão em casa e nos acompanham pelas redes sociais, convidamos a fazer sua comunhão espiritual e a rezar conosco. Meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos acima de tudo e minha alma suspira por vós. Mas dado que agora não posso receber-vos no Santíssimo Sacramento, vinde pelo menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-vos como se já estivesseis comigo. Uno-me inteiramente a vós. Não permitais que eu volte a separar-me de vós. Ó meu sumo bem e doce amor, inflamai o meu coração, a fim de que eu seja abrasado no vosso amor para sempre. Amém. Meu Senhor despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meu irmão, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe os cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu vou passar alguns avisos que são muito importantes. Como vocês viram, a nossa Semana Santa está sendo diferente. Eu queria dizer especial. Parece uma Semana Santa branca, que você não vê nada de especial, mas tem algo escondido aí. Nós temos que perceber o que está escondido. E o que está escondido é aquilo que a gente não vê com os olhos, com facilidade. Pessoas sofrendo, pessoas morrendo, e Jesus está sofrendo nessas pessoas, Jesus está morrendo nessas pessoas. Então é por isso que, se for olhar o outro lado que está escondido, está ali um momento de comunhão com Jesus. É a hora de a gente se unir com esse Jesus que sofreu por nós e morreu na cruz. É a hora também de nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós precisamos de Deus, a humanidade precisa de Deus. Então é justamente num momento como esse, que a gente não pensa em outras coisas para nos distrair, é que nós melhor podemos pensar na paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí nós sofremos com Jesus, nós nos unimos com Ele, nós morremos com Ele, mas também nós haveremos de ressuscitar. Então por isso, cada momento nessa Semana Santa tem também o seu significado, tem a sua riqueza, e a gente precisa perceber essa riqueza, esse significado. Amanhã de manhã nós teremos aqui online o ofício dos defuntos, dos nossos falecidos. Então quem ainda quiser trazer, a igreja vai permanecer aberta hoje até às 6 horas. Quem quiser trazer intenção pelo seu falecido, entre tantos o Padre Aloísio, esses últimos irmãos nossos, parentes, amigos que faleceram, também os outros que faleceram há mais tempo, mais anos, vamos rezar por eles amanhã às 7 horas online pelo Facebook. E também a igreja permanece aberta, permanece hoje, vai permanecer amanhã o dia todo, e amanhã de manhã o Padre Max e eu estaremos de novo continuando a atender as confissões. Então quem quiser confessar, amanhã pode vir de manhã, amanhã toda está livre. Se não puder vir de manhã, a gente vê um horário à tarde, das 2 aí até às 4 horas, eu estarei aqui me disponibilizando para quem quiser confessar. Ao mesmo tempo virá para fazer a sua oração pessoal ali diante de Jesus, que está no sacrário, e poderá trazer algum alimento para as pessoas que estão carentes agora nessa situação de pandemia. Então vejam motivos para vir na igreja. Primeiro, agradecer a Deus a vida que nós temos. Segundo, rezar pela vida dos outros. E fazer alguma coisa em benefício daqueles que estão precisando de ajuda. E daí amanhã, às 18 horas, nós vamos iniciar aqui então a missa. Daí vai ser a missa da ressurreição. Nós vamos ter no início da missa a bênção do fogo. Então é a solene vigília pascal, com várias leituras. Com essas leituras conta para nós a história da salvação, como foi que Deus colocou aquele plano de redenção da humanidade em execução desde Abraão. Aliás, começa com a leitura lá no Gênesis, colocando como é que foi a situação lá no paraíso. E depois vai colocando até Jesus Cristo, como foi que Deus foi escrevendo a história da salvação para nós. E aí, a missa, com a renovação das promessas do batismo, que nós teremos. Também nós vamos invocar todos os santos e santas de Deus, para também nós vivermos o nosso batismo na busca da santidade, e a celebração da Eucaristia, ou seja, a presença de Jesus ressuscitado já entre nós. Então amanhã, às 18 horas. E domingo, às 8 horas, nós teremos a nossa missa também online. E também convido a todos para, toda vez que vocês conectarem conosco pelo Facebook, vocês compartilhem. É bom que mais pessoas, não só seus amigos, mas também seus parentes, talvez, estão precisando ter a oportunidade, nesse instante, de celebrarem conosco. E juntos, todos estamos com Jesus, fazendo as nossas celebrações bem ricas, bem frutuosas. Então é nesse sentido que todos nós somos importantes e todos nós podemos ser como que divulgadores dessa grande verdade que é Deus se fazendo presente, Deus morrendo na cruz, mas também Deus ressuscitando. E agora então é o momento final da nossa celebração hoje aqui. E é também o momento da bênção. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo,
cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.